Como um vento suave pode acalmar o coração e revelar segredos que você nunca imaginou. A pequena vila de Maré Serene pulsava com a melodia das ondas que se quebravam suavemente na areia. Era um lugar onde cada brisa trazia ecos de histórias antigas e onde os sussurros do mar pareciam conspirar em segredo. Clara costumava viver em harmonia com esse cenário mágico, até que a morte de sua avó a deixou cercada por um silêncio doloroso. Em sua rotina monótona, cada amanhecer se arrastava como um fardo. O aroma salgado do mar, antes despertador de esperanças, tornou-se apenas um lembrete do que perdera. Num dia nublado, enquanto vagava pela praia, Clara sentiu algo diferente. O vento, intenso e caprichoso, brincava com seus cabelos e carregava um perfume estranho, quase místico. Foi então que seus olhos se fixaram em um objeto brilhante na areia. Um frasco, antigo e coberto de algas, chamava por ela. O coração disparado. Clara se agachou para pegá-lo. Ao abri-lo, uma carta a Mar. As palavras escritas em uma caligrafia elegante dançavam diante de seus olhos. Procure no amanhecer a verdade que une passado e presente. Intrigada, Clara decidiu descobrir a origem daquela mensagem. A carta parecia um convite, um chamado para desbravar mistérios escondidos entre as rochas do destino. Com o frasco guardado em sua bolsa, ela visitou Dona Rita, a anciã da vila, conhecida por suas histórias sábias e contos do mar. Assim que Clara mostrou a carta, e os olhos de Dona Rita brilharam como estrelas no céu noturno. Ah, minha querida, essa é uma pista. Sua avó sempre falou sobre isso. Um segredo que liga as famílias dessa vila. Você deve continuar. O que era esse segredo? O que sua avó havia escondido? Clara ficou presa entre sua curiosidade e o medo do desconhecido. O mar estava a poucos passos, mas parecia um abismo. Nos dias seguintes, ela conversou com pescadores, costureiras e crianças, cada um revelando pequenas verdades. Cada conversa era como uma onda que trazia à tona tesouros inesperados, memórias de risadas, lágrimas e pequenas gentilezas. Clara começou a perceber que a vida era repleta de milagres do cotidiano que ela nunca acreditara existir. Com cada revelação, novas esperanças acendiam em seu peito. Mas uma pergunta permanecia: eu estou realmente pronta para mudar? O vento açoitava seu rosto, trazendo tanto alívio quanto dúvida. A ideia de abrir-se para esse novo futuro a deixava nervosa, mas ao mesmo tempo, acolher os gestos simples dos vizinhos a fazia sentir um calor no coração. Clara contemplava o horizonte, apreciando como a luz do sol transformava o céu em um espetáculo de cores, e se perguntava se tinha força para desenterrar os segredos do passado e, assim, abraçar um novo começo, com uma carta em mãos e uma nova resolução. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara respirou fundo e fechou os olhos, sentindo a brisa do mar como um abrigo em meio à tempestade de emoções que a cercava. O frasco marcado com algas e a carta em seu interior não eram apenas objetos. Eram símbolos de um passado que ela estava prestes a desenterrar. A ansiedade e a expectativa misturavam-se em seu peito com a força de uma onda prestes a quebrar. Naquela manhã iluminada pelo sol, Clara decidiu que seria diferente, com a carta em mão. Cada passo soava como um tambor em seu coração, ressoando um mix de coragem e medo. Quando chegou à porta, em um impulso, bateu.
ansiosa para compartilhar o que descobrira. Mas a anciã não estava em casa. Ao invés disso, Clara se encontrou com um homem que nunca havia visto. Seus cabelos grisalhos eram desordenados e seus olhos carregavam uma tristeza profunda. Desculpe, mas Dona Rita não pode atendê-la agora. Ela sofreu uma queda e está no hospital, disse ele, a voz trêmula. O choque a envolveu como uma onda rugindo contra as rochas. Hospital? O que aconteceu com ela? Clara mal conseguia articular as palavras, o desespero apertando seu peito. O homem hesitou antes de responder. Sua expressão revelou. Mas não é só isso. Foi um pouco mais. Ela estava dizendo coisas estranhas, Clara. Fala de segredos, do passado. Ela sussurrou seu nome e algo sobre o mar e a sua avó. Algo que pode ser perigoso, ele concluiu, sua voz falhando. Um frio lhe percorreu a espinha. Os segredos que procurava poderiam ter um preço alto. Clara sentiu o suor escorrendo por sua testa, uma mistura de medo e curiosidade pulsando. O que você quer dizer com perigoso? Perguntou, quase em um sussurro. Antes que o homem pudesse responder, um grito ecoou pela rua, cortando o ar como uma faca. Clara virou-se e viu a cena se desenrolando em câmera lenta. Um grupo de moradores aguardava em frenesi, a agitação crescente. Uma mulher estava caída no chão, e a confusão entre pessoas criava um vórtice de desespero. Quando passou por entre a multidão, Clara se deu conta de que a mulher era uma conhecida da vila, uma amiga sua. E a razão de todo aquele horror? Ela segurava um frasco igual ao que Clara encontrara na praia. Um frasco coberto de algas que agora poderia estar ligado à sua avó, mas também ao caos. Os murmúrios começaram a surgir. O que tinha dentro? O que aconteceu? Clara sentiu o estômago revirar. A mulher começou a se contorcer, como se algo a estivesse sufocando. Segredos, segredos do mar. Ela repetia, em sussurro aterrorizante. Diante do caos, Clara se lembrou do que Dona Rita dissera, a conexão entre o passado e o presente. A verdade que une, pensou, seu coração disparando. Mas e se a verdade fosse mais sombria do que esperava? O vento aumentou, e Clara sentiu o peso da descoberta pesando em seus ombros. Coração acelerado, ela olhou ao redor, desesperada por respostas, enquanto o murmúrio da multidão se tornava um eco distante. O que mais o mar guardava? O que mais ela ainda não sabia? O verdadeiro segredo de sua avó estava prestes a vir à tona, e o preço poderia ser mais alto do que ela jamais imaginou. Clara se sentiu paralisada no meio da confusão. O eco do grito ainda reverberava em sua mente, e ela assistia a mulher no chão se contorcendo, fervendo em uma agonia inexplicável. Um medo a envolveu como uma onda fria, enquanto os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido distante. O que era aquela conexão entre o frasco e a agonia que se desenrolava diante dela? A mulher falava sobre segredos. Clara deixou seus pés se moverem, como se a gravidade daquelas palavras a puxasse. O pânico a envolvendo enquanto ela se aproximava da mulher caída, sentindo a pressão no peito aumentar. O que você sabe? O que está acontecendo? Clara se perguntou, mas sua voz era abafada pelo alvoroço em volta. A mulher, com um olhar opaco, murmurou. Segredos. O mar não é o que parece. Cuidado com a verdade. As palavras saíam de sua boca como se fossem estranguladas por algo invisível. Clara sentia o terror crescendo, uma tempestade de incertezas no coração. Ela se agachou em busca de algum sinal, seu olhar habitual em busca de respostas. Mas, ao olhar mais de perto, algo a fez congelar. O brinco caído da mulher, uma lua crescente de prata, era idêntico ao que sua avó usava.
Um nó de reconhecimento se formou na sua garganta, e o passado parecia flutuar na brisa do mar. O que isso significava? O que sua avó tinha a ver com aquele caos? Diante daquela revelação, um novo tumulto tomou a multidão. Clara ergueu os olhos. E a primeira coisa que notou foi a sombra de um homem se aproximando. Ele carregava uma aura de familiaridade. Seus traços pareciam vagamente conhecidos. Stephen, Clara disse, abrindo a boca, mas suas palavras ficaram presas na incerteza. Stephen, o filho da Dona Rita, estava ali, seus olhos fixos na mulher caída e com um semblante carregado de desespero. Ela não pode ser, ele começou, gaguejando enquanto olhava para Clara. Eu não podia imaginar. Quem é ela? Clara perguntou, mas a resposta estava enraizada em algo mais profundo. Antes que Stephen pudesse explicar, com um movimento brusco, a mulher levantou a mão apontando para o mar. Está voltando! O que libertamos está voltando! Ela gritou, suas palavras cortadas por espasmos, e sua voz agora tinha um tom quase etéreo. O vento uivou, levando um murmurinho da multidão e criando um clima de alucinação. Clara sentiu a areia sob seus pés começando a vibrar, as ondas se agitando em um frenesi e um misto de emoções a consumindo. Os olhos da mulher pareciam vedados em um terror compartilhado. De repente, um brilho intenso irrompeu do mar, como se uma luz estouvada estivesse emergindo das profundezas. Clara gaguejou, não conseguindo desviar o olhar. O brilho cresceu, formando uma figura alta e nebulosa que se elevava acima das ondas, dançando como fumaça em um incêndio. O mar estava vivo. E depois, em questão de segundos, um grito agudo e aterrador cortou o ar. A figura parecia ser uma mulher, uma silhueta que ressoava familiar. Clara. A voz era inconfundível e uma dor cortante perfurou seu coração. Era sua avó, ou o que restava dela. Clara começou a tremer, não conseguindo entender o que estava acontecendo. Sua avó, que sempre foi o pilar de sua vida, agora aparecia em uma forma que não reconhecia. O terror estampado em seu rosto se misturava à saudade. Não acredite nele, Clara. O aviso saiu dos lábios da mulher caída, agora recomposta, mas ainda tremendo. Ele não é o que parece. O ar ficou denso com a tensão. Clara olhou entre as suas duas figuras, uma de seu passado e outra que poderia engoli-la. O mar, um abismo de segredos, rugia em um clamor por respostas. O que você quer? Clara gritou para a luz que emergia. A história que julgava ter entendido estava desmoronando. O sopro do vento e o chamado do mar ecoavam na mente dela, mas a grande pergunta permanecia. O que era aquele segredo que agora ameaçava engolir tudo ao seu redor? As ondas rugiam, mas os ecos das verdades ainda não contadas deixavam um gosto amargo na boca. Clara sentia que a verdadeira história estava prestes a se revelar, e o custo dessa revelação poderia ser mais do que ela estava disposta a perder. Clara ficou ali, paralisada, com a mirada fixada na figura nebulosa que emergia do mar. A luz cintilante trazia à tona memórias de um tempo que ela acreditava ter deixado para trás. Clara! O eco da voz reverberava na sua mente como um canto hipnótico. Mas antes que ela pudesse processar tudo, o chão sob seus pés tremeu violentamente. Temos que sair, Stephen gritou, puxando-a pela mão. A multidão estava em desespero, mas Clara estava ancorada a essa luz, a sua avó ressuscitada, ou pelo menos o que parecia ser. As ondas quebravam furiosas na areia e a espuma parecia querer arrastá-la junto ao mar. A mulher que caíra ao chão agora gritava palavras desconexas sobre segredos e perigos, mas Clara não conseguia desvincular seu olhar da luz.
Não acredite nela, Clara, a mulher repetiu, enquanto a agonia em seu rosto se acentuava, como se estivesse uma batalha com a verdade. Ela não é quem você pensa. Desorientada, Clara sentiu as palavras dela batendo como ondas dentro de seu peito. A figura no mar começou a se definir melhor, e logo Clara reconheceu o colar que brilhava em seu pescoço, um colar que pertencia à sua avó. O homem que se apresentou antes, ele agora tomava um tom mais intenso, quase desesperado. Ela está presa! Não é ela que você lembra! Silêncio sobreveio por um breve momento, uma fração de segundo em que o mundo ao redor pareceu parar. Clara sentiu uma onda de calor em sua mão, um apertar no coração. O que se passava? A luz no mar parecia agora o farol, revelando algo oculto sob a superfície. O que ela precisava saber estava prestes a ser tragicamente exposto. Então, num movimento brusco, a mulher no chão se levantou com uma força que Clara não podia acreditar. Clara, seu avô, ele não morreu como você pensa. Ele fez um pacto com o mar. As palavras caíram como uma bomba, deixando todo o resto em suspensão. O mar rugia mais alto, como se as ondas quisessem responder à revelação. Clara ficou sem ar. Seu avô? O homem sobre o qual nunca havia ouvido nada além de sussurros? Ela olhou para Steven. Seus olhos estavam arregalados em espanto. O que você está dizendo? Clara mal conseguiu articular. Ele também é parte disso. O que ele fez? As auras de incerteza dançavam entre elas. A verdade é mais sombria do que você imagina. O que ele libertou não pode ser contido. A mulher no chão respirava descontroladamente. O desespero dela era palpável no ar. As ondas pareciam fundar a tempestade na praia, e Clara sentiu o frio da água nas pernas, como se o mar quisesse puxá-la para dentro. Antes que pudesse responder, a figura do mar emitiu um grito que ecoou até o infinito. A verdade nunca é simples. Você deve decidir agora, Clara. Você se junta ao nosso destino ou foge dos segredos que desejamos preservar? Nesse instante, uma corrente elétrica percorreu o corpo de Clara. Olhando novamente para a luz, percebeu que a silhueta tinha uma expressão familiar. Sim, era sua avó, mas não apenas ela. No olhar daquela figura havia uma mistura de amor e uma aterrorizante expectativa. Era um convite e um aviso ao mesmo tempo. O que mais ela não sabia? Enquanto o mar rugia alto e as ondas quebravam em um frenesi, Clara perguntou a si mesma: eu realmente conheço minha família? Conheço mesmo a verdade? O vento soprou mais forte, e com ele as respostas ficaram mais distantes. Ela estava à beira de uma verdade devastadora que, se revelada, mudaria tudo o que ela pensava saber sobre si mesma, sobre seus vínculos e sobre o que os segredos dela, de sua avó e de seu avô realmente significavam. O preço da revelação estava prestes a ser estipulado, e Clara teria que decidir se estava pronta para pagar. Clara estava em um estado de choque, presa entre duas realidades. A figura no mar parecia dançar, uma mistura de luz e sombras que a deixou hipnotizada. Ela sentia o coração pulsando com força no peito, um tambor ressoante, marcando o tempo que a separava da verdade. Steven estava ao seu lado, tenso, mas seu olhar estavam fixos no ar, como se ali estivesse a resposta para tudo. Precisamos ir, agora! Ele gritou em desespero, puxando-a pela mão. O barulho das ondas sendo arremessadas na areia se tornava ensurdecedor. E a brisa estava carregada de eletricidade. Mas Clara não conseguia. Eu preciso saber, ela murmurou, sem tirar os olhos da luz que a chamava. Então, como se respondesse ao seu chamado, a figura tomou forma, revelando mais detalhes. Clara percebeu que era uma mulher, com o mesmo colar que sua avó usava.
O que quer que fosse, parecia querer chamar por ela, mas as palavras da mulher caída ecoavam na sua mente, insistentes e urgentes. Cuidado, Clara, cuidado com o que você acha que sabe. Não havia tempo para hesitar. Com um impulso, Clara se lançou em direção à água, mas assim que seus pés tocaram a superfície, um tremor explodiu sob ela. O mar começou a se agitar, como se algo estivesse lutando para emergir das profundezas. A água formou um turbilhão à sua volta, puxando-a para dentro. Clara se sentiu estonteada, lutando para alcançar a luz. Clara, não! Steven gritou, mas o som foi engolido pelo clamor das ondas. Então aconteceu algo inesperado. Um freio gélido cortou o ar e, do nada, a figura do mar parou de brilhar e a mulher caiu de joelhos na areia. O olhar dela se tornou um desespero visível e, em meio à sua agonia, uma nova figura surgiu nas sombras. Um homem, imponente e vago, com olhos que refletiam a escuridão do mar. Clara prendeu a respiração, reconhecendo aqueles olhos. Pai, as palavras escaparam de seus lábios como um sussurro. O homem, que ela ouviu falar apenas em histórias envoltas em mistério, estava ali. O que você está fazendo aqui? A confusão tomou conta de seu ser. Você não deveria estar aqui, Clara. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer. O tom dele carregava uma urgência que a fez tremer. O mar atrás dele se agitava ainda mais, como se respondesse à sua presença. A verdade não é o que você imagina. A mulher no chão gritou desesperada, enquanto o ambiente parecia se eletrizar. Ele fez o pacto. Ele não vem para ajudar. Vem para arruinar tudo. Clara sentiu o coração descer à garganta. O que ela queria saber estava prestes a se tornar um pesadelo de consequências imensas. O que você fez, pai? A voz de Clara saiu quase como um grito, ecoando a dor e a indignação. Mas em meio a toda a confusão, a verdade estava desmoronando. Não só sua avó estava conectada com o mar, mas agora a conexão com seu pai revelava um segredo obscuro que ele tentara esconder por uma vida inteira. Você não pode confiar nela, Clara. Ela mente para você. Ele gesticulou, seu olhar cheio de fervor, transfundindo um ar de urgência que Clara não conseguia ignorar. As ondas atrás dele romperam em um alvoroço, lançando espumas brancas que se espalhavam. A luta entre eles estava se intensificando. E antes que Clara pudesse processar isso tudo, a mulher no chão, agora tremendo e em crise, olhou para Clara com uma expressão que parecia cheia de tristeza verdadeira. Ele não é quem você pensa. A ligação com o mar, ele está se aproveitando de você. Um grito abafado saiu dos lábios de Clara, misturado ao barulho das ondas. Um estalo ressoou e a água começou a subir, formando uma barreira entre ela e seu pai. Então ela teve o vislumbre do que realmente significava. O mar estava prestes a reivindicar tudo. E enquanto a tempestade engolia o ambiente, a verdade, aquela que Clara tanto desejava descobrir, se tornou uma armadilha mortal. A luz no mar não apenas iluminava segredos antigos, mas agora também refletia a. Ela se viu olhando para Steven, que estava perdido em pensamentos e confuso. Precisamos sair, Clara. Precisamos antes que seja tarde demais. Mas a verdade era, o tempo pode já ter acabado. Quando sua vida estava prestes a ser alterada para sempre, Clara teve apenas um pensamento. Quem eu realmente sou? Essa pergunta ficou pairando no ar, tão carregada como as ondas em fúria ao seu redor, deixando o destino dela em risco. Clara estava paralisada, o coração batendo descompassado. A figura no mar parecia brilhar mais forte, como se estivesse beconando. "O que você quer?" ela gritou, o desespero tingindo sua voz. Steven, ao seu lado, estava pálido, suas mãos tremiam, as ondas rugiam e o vento uivava como uma tempestade prestes a se soltar. Então, tudo aconteceu
tão rapidamente. A figura de sua avó no mar parecia se distorcer, seus contornos se tornando vagos, como uma miragem. Clara, escute! O pedido da mulher caída fez ecoar ancestrais medos. Ele não é o que parece, ele vem para destruí-la. Clara sentiu um nó na garganta. As palavras dela reverberavam em sua mente. Pai, o homem que se apresentara agora mostrava um semblante de dor e preocupação. Não acredite nela. Você não tem ideia do que ela esconde. E foi quando tudo mudou. Um tremor profundo, um rugido ensurdecedor e o mar se agitou ainda mais. Uma onda colossal se ergueu, como se o próprio oceano estivesse reclamando o que lhe pertencera. Clara olhou para Steven, que estava prestes a puxá-la para fora. Temos que sair, agora! Mas antes que pudessem se mover, a onda se quebrou com uma força devastadora, arrastando ambos para a areia. Clara gritou, enquanto a água fria a envolvia. Dentre a confusão, um brilho cortou a onda. Um objeto surgira, refletindo a luz do sol, e Clara percebeu que se tratava de outro frasco, semelhante ao que encontrara na praia. Não! Ele é um deles! O grito da mulher caindo novamente à areia fez o ar vibrar. Clara hesitou, mas o frasco estava perto, chamando. Ao tocá-lo, um poder irrompeu em seu corpo. Uma visão a atingiu, como um raio. Imagens de seu avô, sussurros de pactos e alianças obscuras entre sua família e o mar se desenrolavam em sua mente. Ele estivera ligado àquela força, ao mar que agora rugia furioso. Clara! A voz de seu pai ecoou novamente. Você não pode tocar isso. Ele vai te consumir. Ela olhou para a luz. Então, como um iluminador, imagens de sua avó, uma jovem cheia de vida, dançando no mar, e seu avô ao seu lado, os dois rindo. Mas algo na expressão dele lhe dizia que ela tinha sido enganada. O mar não era apenas uma bela vista. Era uma prisão recheada de segredos. Eu não posso. Clara mal conseguia respirar, as revelações como pesos em sua mente. A mulher no chão estava se contorcendo, o olhar agora fixo e bem consciente. Sua avó sabia. Ela foi a chave para tudo. O mar a queria, mas ela lutou. Um silêncio cortante se instaurou, enquanto a tensão crescia. Clara se virou para seu pai, então para a mulher caída, e por último para a luz. O frasco começou a brilhar intensamente, e Clara soube que a escolha estava diante dela. Ela poderia aceitar o legado de seu avô, mergulhar no caos que sempre fez parte de sua vida, ou poderia quebrar o ciclo. Mas a verdade mais impactante estava prestes a explodir. Um estrondo vindo do mar. Clara olhou novamente para a figura que agora se aproximava. Sua avó, ou o que restava dela, se desenhando numa sombra aterradora. O corpo dela caiu com a força de um segredo guardado. Clara, o que você faz? Naquele momento, tudo desmoronou. A figura que havia surgido não era apenas uma projeção. Não era somente o passado retornando. Era também um aviso. Em uma fração de segundo, Clara compreendeu a magnitude das conexões, a dor e a traição que se entrelaçaram por gerações. O fôlego falhou em seu peito. Clara, você não pode ficar. E antes seu avô, você me libertou. O sorriso dele não era de acolhimento, mas uma promessa. O peso da traição pairou no ar. O que poderiam ser os sentimentos? O mar rugiu novamente, mais forte, como se estivesse prestes a englavitar a verdade. A cena emaranhou-se em um turbilhão de emoções. Clara estava no centro de uma tempestade de revelações. O tempo parecia parar, e a pergunta ecoou em sua mente, deixando-a paralisada. Como todos aqueles segredos, as mentiras sobre seu passado.
poderiam defini-la. E mais importante, o que o mar ainda guardava, pronto para ser desferido sobre ela. A única certeza: Clara estava à beira de um abismo, e ela não tinha ideia do que seria preciso para retornar. Clara estava paralisada, o coração batendo descompassado. A figura no mar parecia brilhar mais forte, como se estivesse beconando. "O que você quer?" ela gritou, o desespero tingindo sua voz. Steven, ao seu lado, estava pálido, suas mãos tremiam. As ondas rugiam e o vento uivava como uma tempestade prestes a se soltar. Então, tudo aconteceu tão rapidamente. A figura de sua avó no mar parecia se distorcer, seus contornos se tornando vagos, como uma miragem. "Clara, escute!" O pedido da mulher caída fez ecoar ancestrais medos. "Ele não é o que parece. Ele vem para destruí-la." Clara sentiu um nó na garganta. As palavras dela reverberavam em sua mente. Pai, o homem que se apresentara agora mostrava um semblante de dor e preocupação. "Não acredite nela. Você não tem ideia do que ela esconde." E foi quando tudo mudou. Um tremor profundo devastou o solo sob seus pés. Clara olhou para o mar e viu uma onda colossal, escura como um luto, se erguendo ao longe. A figura nebulosa de sua avó começou a se contorcer, como se estivesse lutando contra um poder que a puxava de volta para as profundezas. O mar rugiu e a mulher caiu de joelhos na areia, o olhar cheio de terror. "Clara, ela não é sua avó. Ela foi substituída." A voz de seu pai cortou o ar como um punhal. "Eles a levaram. Não se deixe enganar." Os olhos de Clara se arregalaram, uma sensação de confiança começando a desmoronar. "Substituída? Que você está dizendo?" Ela sentiu o desespero assumir o controle. O que isso significava? Quem era aquela mulher? A brisa fria do mar começava a envolvê-la, e um calafrio percorreu sua espinha. A figura nebulosa no mar então lançou um olhar de fúria. "A verdade é mais sombria do que você imagina. Eles estão de volta para acabar com tudo." Clara ficou ainda mais confusa. A mulher caída se levantou com uma força repentina, os olhos agora ardendo com uma verdade incriminadora. "Você não pode deixar que ele te engane, Clara. Ele não é seu pai." Palavras pesadas ecoaram na praia, e o ar ficou denso com a revelação. Steven olhou para Clara, pálido e em choque. "O que está acontecendo?" O medo em sua voz era palpável. Antes que qualquer um pudesse reagir, um tremor ainda mais forte sacudiu a terra, e a água começou a espirrar, formando uma cortina de espuma que obscureceu a visão. Clara se sentiu puxada para a frente. O brinco de lua crescente da mulher caiu na areia, e ao brilhar sob a luz do sol, Clara percebeu uma marca gravada na superfície. Era uma insígnia familiar, o mesmo símbolo que aparecia na foto de sua avó. "Não! Não pode ser!" O grito desesperado de Clara preencheu o ar. Sua avó havia sido tomada? Uma onda de raiva e confusão tomou conta dela, conforme a verdade ameaçava desmoronar tudo o que conhecia. O pavor de entender que podia estar lidando com uma impostora a fez suar. "Você precisa escolher, Clara." A figura no mar gritou tensionada. "Se você não fizer isso, eles vão pegar você também." A pressão aumentou e um globo de luz nas profundezas começou a girar, pulsando como se tivesse vida própria. A mulher no chão começou a convulsionar, formando palavras incompreensíveis. "Eles estão voltando! Não deixe que levem!" O mar rugiu, uma nova onda de caos abrangendo a cena. Clara, imersa em incerteza, sentiu a areia sob seus pés escorregar. Com um impulso, decidiu que não podia hesitar mais. Olhou para Steven, que estava aterrorizado, e para a figura nebulosa que parecia sua avó. "Você não é quem diz ser!" Clara gritou, o coração atado em um nó de raiva e dor.
Eu vou descobrir a verdade. Como um eco, sua voz flutuou nas ondas, e de repente a luz irrompeu do mar, não mais brilhante, mas revelando a forma de algo ameaçador. Clara se viu uma cruzada entre o tempo, os segredos e a luta para entender quem realmente era. O que mais o mar escondia? O que poderia acontecer com ela se não seguisse seu instinto? O mar rugia ferozmente atrás dela, fazendo-a sentir que o verdadeiro horror estava apenas começando. O turbilhão a envolveu, e a única coisa que segurava era o desejo ardente de entender e não perder o que lhe restava de sua verdadeira família. Clara estava paralisada, o coração batendo descompassado. A figura no mar parecia brilhar mais forte, como se estivesse beconando. "O que você quer?" ela gritou, o desespero tingindo sua voz. Steven, ao seu lado, estava pálido, suas mãos tremiam. As ondas rugiam e o vento uivava, como uma tempestade prestes a se soltar. Então, tudo aconteceu tão rapidamente. A figura de sua avó no mar parecia se distorcer, seus contornos se tornando vagos, como uma miragem. "Clara, escute!" O pedido da mulher caída fez ecoar ancestrais medos. "Ele não é o que parece. Ele vem para destruí-la." Clara sentiu um nó na garganta. As palavras dela reverberavam em sua mente. "Pai?" O homem que se apresentara agora mostrava um semblante de dor e preocupação. "Não acredite nela. Você não tem ideia do que ela esconde." E foi quando tudo mudou. Um tremor profundo devastou o solo sob seus pés. Clara olhou para o mar e viu uma onda colossal, escura como luto, se erguendo ao longe. A figura nebulosa de sua avó começou a se contorcer, como se estivesse lutando contra um poder que a puxava de volta para as profundezas. O mar rugiu e a mulher caiu de joelhos na areia, o olhar cheio de terror. "Clara, ela não é sua avó. Ela foi substituída. A voz de seu pai cortou o ar como um punhal. Eles a levaram. Não se deixe enganar." Os olhos de Clara se arregalaram, uma sensação de confiança começando a desmoronar. "Substituída? O que você está dizendo?" Ela sentiu o desespero assumir o controle. O que isso significava? Quem era aquela mulher? A brisa fria do mar começava a envolvê-la, e um calafrio percorreu sua espinha. A figura nebulosa no mar então lançou um olhar de fúria. "A verdade é mais sombria do que você imagina. Eles estão de volta para acabar com tudo." Clara ficou ainda mais confusa. A mulher caída se levantou com uma força repentina, os olhos agora ardendo com uma verdade incriminadora. "Você não pode deixar que ele te engane. Clara, ele não é seu pai." Palavras pesadas ecoaram na praia. E o ar ficou denso com a revelação. Steven olhou para Clara, pálido e em choque. "O que está acontecendo?" O medo em sua voz era palpável. Antes que qualquer um pudesse reagir, um tremor ainda mais forte sacudiu a terra, e a água começou a espirrar, formando uma cortina de espuma que obscureceu a visão. Clara se sentiu puxada para frente. O brinco de lua crescente da mulher caiu na areia, e ao brilhar sob a luz do sol, Clara percebeu uma marca gravada na superfície. Era uma insígnia familiar, o mesmo símbolo que aparecia na foto de sua avó. "Não, não pode ser!" O grito desesperado de Clara preencheu o ar. Sua avó havia sido tomada? Uma onda de raiva e confusão tomou conta dela, conforme a verdade ameaçava desmoronar tudo o que conhecia. O pavor de entender que podia estar lidando com uma impostora a fez suar. "Você precisa escolher, Clara." A figura no mar gritou, tensionada. "Se você não fizer isso, eles vão pegar você também." A pressão aumentou, e um globo de luz nas profundezas começou a girar,
pulsando como se tivesse vida própria. A mulher no chão começou a convulsionar, formando palavras incompreensíveis. Eles estão voltando! Não deixe que levem! O mar rugiu. Uma nova onda de caos abrangendo a cena. Clara, imersa em incerteza, sentiu a areia sob seus pés escorregar. Com um impulso, decidiu que não podia hesitar mais. Olhou para Steven, que estava aterrorizado, e para a figura nebulosa que parecia sua avó. Você não é quem diz ser! Clara gritou, o coração atado em um nó de raiva e dor. Eu vou descobrir a verdade! Como um eco, sua voz flutuou nas ondas, e de repente, a luz irrompeu do mar, não mais brilhante, mas revelando a forma de algo ameaçador. Clara se viu na cruzada entre o tempo, os segredos e a luta para entender quem realmente era. O que mais o mar escondia? O que poderia acontecer com ela se não seguisse seu instinto? Então, uma onda colossal se arremessou na areia com força devastadora. O impacto foi como uma explosão e Clara se viu sendo arremessada para trás. Com um baque, seu corpo acertou a areia, e tudo ao seu redor girava. Enquanto tentava se levantar, uma sombra imensa envolvendo a praia a fez se congelar. Do fundo do mar, uma figura emergiu. Uma silhueta que Clara reconhecia, mas não podia acreditar. Seu avô, ou melhor, a imagem dele, flutuando com um mistério que a fez tremer. Clara, eu estou aqui. A voz dele ecoou ao longo da costa, mas não era um tom calmo. Havia algo de errado. Você morreu! Clara exclamou, a incredulidade preenchendo sua mente. A multidão que antes observava, agora estava paralisada, os olhares fixos no que ocorria. Eu fiz um pacto, ele gritou, a fúria e o desespero misturados em sua voz. E agora você também está envolvida. Temos que enfrentar as consequências. As palavras dele trouxeram um choque profundo. O mar rugiu mais alto e Clara se viu dividida entre a lealdade à família e a necessidade de descobrir a verdade. O que ele realmente significava? Uma tempestade interna irrompeu dentro dela. Enquanto a água se agitava, as sombras ao seu redor começaram a se aprofundar. Clara olhou para Steven, procurando seu apoio, mas o medo refletido nos olhos dele deixava tudo mais complicado. O que mais ele escondia? Sua mente estava uma confusão de pensamentos inundados por desconfiança. E no meio disso tudo, uma única pergunta ecoava: até onde Clara estava disposta a ir para descobrir a verdade? Mas a tempestade não esperava. E o futuro estava prestes a desabar sobre ela, mais escuro e traiçoeiro do que qualquer um podia imaginar. Clara estava paralisada, o coração batendo descompassado. A figura no mar parecia brilhar mais forte, como se estivesse beconando. "O que você quer?" ela gritou, o desespero tingindo sua voz. Steven, ao seu lado, estava pálido. Suas mãos tremiam, as ondas rugiam e o vento uivava, como uma tempestade prestes a se soltar. Então, tudo aconteceu tão rapidamente. A figura de sua avó no mar parecia se distorcer, seus contornos se tornando vagos, como uma miragem. "Clara, escute!" O pedido da mulher caída fez ecoar ancestrais medos. "Ele não é o que parece. Ele vem para destruí-la!" Clara sentiu um nó na garganta. As palavras dela reverberavam em sua mente. "Pai?" O homem que se apresentara agora mostrava um semblante de dor e preocupação. "Não acredite nela. Você não tem ideia do que ela esconde." E foi quando tudo mudou. Um tremor profundo devastou o solo sob seus pés. Clara olhou para o mar e viu uma onda colossal, escura como luto, se erguendo ao longe. A figura nebulosa de sua avó começou a se contorcer, como se estivesse lutando contra um poder que a puxava de volta para as profundezas. O mar rugiu,
e a mulher caiu de joelhos na areia, o olhar cheio de terror. Clara, ela não é sua avó, ela foi substituída. A voz de seu pai cortou o ar como um punhal. Eles a levaram. Não se deixe enganar. Os olhos de Clara se arregalaram, uma sensação de confiança começando a desmoronar. Substituída? O que você está dizendo? O desespero tomou conta dela. O que isso significava? Quem era aquela mulher? A brisa fria do mar começava a envolvê-la e um calafrio percorreu sua espinha. Em um momento de pura adrenalina, Clara olhou para a figura se contorcendo no mar. Lembranças dela dançando na areia, rindo com seu avô, começaram a sumir como fumaça. O horizonte estava se escurecendo e uma nuvem densa de incerteza cobria tudo. Não, isso não pode ser verdade. Não pode! Clara gritou, mais para si mesma do que para os outros. Mas então algo horrível aconteceu. A mulher que caía na areia se ergueu de repente e seus olhos brilharam com uma intensidade sobrenatural. Você não entende, Clara. Ele nunca amou você. Ele te usou! A voz dela ecoou nas ondas. Você é a chave, mas não para você, para ele. Um silêncio mortal cobriu a praia. Todos os olhares estavam fixos em Clara, esperando sua reação. Ela sentiu o ambiente fechar ao seu redor, as vozes da multidão se transformando em murmúrios distantes. E então, como um relâmpago, a verdade desabou sobre ela. Sua mente girou, fazendo conexões que pareciam impossíveis. Não, não, você está mentindo. Mas as palavras saíram como um sussurro fraco. Clara olhou para seu pai, sua expressão agora envolta em um desespero. O que você fez? O que você está escondendo de mim? Ele hesitou, visivelmente abalado. Clara, eu fiz o que era necessário. Meus pactos não incluem você. Mas você é uma parte deles. O mar precisa de você. As ondas rugiram, e a forma familiar de sua avó tornou-se uma sombra pálida, como um eco em um espelho quebrado. Eu não sou a sua avó. Nunca fui. Eu sou o que restou dela. As revelações estavam rasgando o tecido de sua realidade. Clara sentiu a areia sob seus pés tremer. Foi feita para ser um sacrifício, Clara. Um retorno ao que sempre foi. Um vínculo com o mar. Uma vertigem a atingiu. Uma mistura de raiva e tristeza a consumindo por dentro. Não, não vou deixar que façam isso comigo, ela gritou. Mas seu coração palpitava, gritando que talvez não tivesse escolha. Novamente, olhou para Steven, que agora estava mais distante, os olhos cheios de medo e confusão. O que tudo isso significava para eles? Então, repentinamente, a água começou a agitar, e uma força invisível puxou Clara para frente. Ela tentou se agarrar à areia, mas as correntes do mar eram mais fortes. Um grito cortou o ar. Clara! Era o pai, mas as palavras dele foram engolidas pelo rugido do mar. E enquanto Clara era arrastada para as profundezas, um último pensamento cruzou sua mente. Se eu sou parte disso, eu posso também ser a solução. A luz do mar ofuscava seu olhar, e naquele momento, uma escolha insana se apresentou a ela. Se ela mergulhasse de vez, o que ela descobriria? E se a verdade, no fundo, fosse mais aterrorizante do que qualquer um havia contado? As ondas começaram a engolir tudo ao seu redor, e uma tristeza profunda a envolvia. Toda a sua vida poderia ser apenas um jogo do mar, um eco de algo que nunca deveria ter sido. Clara não sabia se conseguiria escapar, e enquanto descia, uma pergunta assombrosa ecoou na sua mente. O que somos realmente? E até onde você iria para descobrir? A bagunça de segredos estava prestes a se desatar, e o mar estava prestes a cobrar um preço que Clara nunca imaginou ser tão alto. Clara foi puxada para o fundo do mar. A água fria envolveu seu corpo como um abraço gelado.
O mundo acima desapareceu em uma confusão de luz e sombras, tons de verde e azul girando ao seu redor. Era como se o oceano estivesse tentando se comunicar, uma tempestade de sentimentos embriagadores e medos ancestrais. Ela não se lembrava de como havia chegado ali, mas a urgência de entender a verdade a empurrou a seguir em frente. As imagens do seu avô começaram a reluzir em sua mente, promessas feitas entre sussurros, pactos feitos em noites sombrias. Clara sentiu que suas raízes estavam mais profundamente entrelaçadas com o mar do que ela jamais poderia imaginar. "O que você quer de mim?" ela gritou, mas a água absorveu suas palavras. Então uma luz intensa surgiu à sua frente. Clara se viu parada em uma caverna subaquática, formada por rochas brilhantes. O eco de vozes familiares ressoava, e ao olhar ao redor, ela teve certeza. Ali estava sua avó. "Clara, você está a salvo." A voz dela soou clara entre os murmúrios do oceano. Mas não havia alegria em seu olhar. "Você não me conhece. Você não é minha avó." A indignação de Clara explodiu, sua coragem tomando forma. "Você é uma sombra." A avó hesitou, os olhos cheios de um misto de amor e dor. "Eu sou o que sobrou dela, e você está em perigo. O mar deseja você por completo." Enquanto Clara lutava contra o pânico, uma sombra mais profunda emergiu da escuridão. Era seu pai, seus olhos fixos em Clara. Mas havia algo em seu olhar que não se parecia com amor. "Você precisa vir comigo", ele implorou. Mas a urgência em sua voz soava mais como uma ordem. "A verdade não é o que parece." Clara gritou, sua voz ecoando pelas paredes da caverna. O chão começou a tremer, como se o próprio mar estivesse reagindo à sua determinação. A figura da sua avó começou a desvanecer. "Você deve escolher, Clara. O que você quer ser? O que você quer salvar?" O que está acontecendo? A mente de Clara girava. Ela olhou para a escuridão, então por um instante se lembrou dos momentos felizes, das risadas, das histórias que a sua avó lhe contara. O amor não poderia ser apenas um laço visível, mas sim uma força que a libertaria. "Clara, escute." A avó estendeu a mão, uma centelha de luz emanando do toque. O mar rugiu, e por um momento, Clara viu duas escolhas se formando diante dela. Uma, a escuridão que a consumiria, e a outra, uma luz pulsante que a convidava para a liberdade. Decidida, Clara fechou os olhos e respirou fundo. "Eu escolho a verdade. Eu não vou ser um sacrifício." Ela se lançou em direção à luz. O mar gemeu, mas a onda não a segurou. Clara atravessou o brilho, e ondas de energia explosivas a envolveram. Ela emergiu na superfície, respirando ar fresco. Cercada pela luz do sol, estava na praia, e ao olhar ao redor, viu Steven correndo em direção a ela, com o rosto pálido, mas aliviado. "Você voltou." Eu não sabia se conseguiria te trazer de volta." Ele a envolveu em um abraço apertado. O mar estava mais calmo agora, mas Clara sabia que a batalha não havia terminado. "Precisamos descobrir o que aconteceu." Clara olhou para o horizonte, determinada. Secrets ainda estavam obscuros, rasgando as memórias da sua família. Não há mais segredos entre nós. Mas enquanto os dois encaravam a vastidão à frente, Clara sentiu uma presença. Um brilho na água chamou sua atenção. "O que foi aquilo?" Steven perguntou, mas Clara apenas sorriu, em misto de esperança e desafio, iluminando seu olhar. "O mar não vai desapegar de nós assim tão fácil." Ela sentiu que a jornada estava longe de acabar. Os ecos do passado e das verdades não ditas a rodeavam, e sua coragem agora abria novos caminhos. Com um passo firme, Clara e Steven começaram a caminhar pela areia, prontos para desbravar o desconhecido. O passado pode ter sido trágico,
mas o futuro ainda estava esperando para ser escrito. E agora que essa história chegou ao fim, é a sua vez. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo essas narrativas incríveis. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.